Vamos lá, pessoal. Encerrando então o tema 1, vamos terminar falando sobre o processo de trocas gasosas, tá? Bom, conforme o ar, então, a gente já viu as partes, né, que formam o nosso sistema respiratório, vias respiratórias e os pulmões. Então, conforme nós respiramos, nós inspiramos, né, através dos movimentos respiratórios. Então, conforme a gente inspira, puxa o ar para dentro, o ar, então, ele é levado até os alvéolos pulmonares, tá? Os alvéolos, olha só, aqui ele tá bem representado com muitos capilares sanguíneos, tá? Então, os alvéolos, eles são basicamente, como eu já disse para vocês, eles são saquinhos mesmo, de paredes assim muito fininhas, tá? Então, são bolsinhas bem fininhas, irrigadas por muitos capilares. E aí, conforme esse ar chega, então, com oxigênio, né, obviamente, conforme esse ar chega, então, pelos bronquíolos, né, chegou aqui nos bronquíolos, chega aqui nos alvéolos pulmonares, ao passar, então, pelos capilares, nos capilares sanguíneos, vai estar, né, circulando sangue. No sangue aqui, nos capilares, né, vão estar circulando tanto sangue com gás carbônico, né, que as nossas células já produziram, e aí, conforme o sangue passa aqui pelos alvéolos pulmonares, o gás carbônico, porque as paredes dos alvéolos são muito fininhas, o gás carbônico passa para o ar, tá? Que tá aqui dentro dos alvéolos pulmonares. E o gás oxigênio que tá no ar é absorvido pelos capilares, pelo sangue que está nos capilares sanguíneos, tá? Então, ocorre aquela troca que tá sendo mostrada aqui, ó. Ocorre aquela troca desses dois gases. Então, olha, o gás carbônico que está no sangue, que é produzido pelas nossas células, vai passar para o ar, que a gente acabou de respirar. Tudo isso é questão, assim, milésimos de segundo que acontece, né? Lógico. Então, o gás carbônico que está no nosso sangue passa para o ar. E o oxigênio que está nesse ar que a gente acabou de inspirar, que a gente acabou de puxar, passa imediatamente para o sangue, tá? É um processo instantâneo, tá? É automático. Um sai e vem para o ar, né? Sai do sangue. O CO2 sai do sangue e vem para o ar, e o O2 sai do ar e vai para o sangue, tá? É uma troca, por isso que é troca gasosa, tá bom? Tudo isso acontece, olha, através da parede do alvéolo. Olha, porque a parede é muito fininha, tá? Então, é graças às paredes bem fininhas dos alvéolos pulmonares que acontece essa troca, tá bom? Olha, tem aqui uma tabelinha bem interessante mostrando a diferença, né, na concentração dos gases, né, conforme a gente inspira e expira, né, o ar de volta, tá? Então, olha, lá no 6º ano a gente aprendeu que o gás que está presente em maior quantidade no ar é o gás nitrogênio, tá? Cerca de 70% aí, até mais, tá? De 74%, para ser mais precisa, tá? 74% do ar é composto por gás nitrogênio, tá bom? Então, a maior parte do gás que nós vamos inspirar, olha só, é o gás nitrogênio, olha lá. Mas, não sei se vocês lembram, conforme eu explico, eu sempre costumo falar isso. Do mesmo jeito que o gás nitrogênio entra, ele sai, olha lá, tá? Então, nós praticamente não utilizamos absolutamente nada do gás nitrogênio. Então, o ar que a gente inspira, olha, com 74% de gás nitrogênio, é praticamente o mesmo que a gente vai expirar, ou seja, eliminar, tá bom? Então, a gente não aproveita o gás nitrogênio do ar. Agora, vamos para o gás oxigênio, olha.
O gás oxigênio a gente inspira aproximadamente, conforme a gente puxa o ar, né, inspira o ar, a gente absorve aproximadamente 19, vamos arredondar aí, 20%, tá? Então, aproximadamente 20% aí de gás oxigênio que a gente absorve numa puxada de ar. Numa expirada, quando a gente solta o ar, a gente elimina 15% de gás oxigênio. Isso significa o quê? Que 5% desses 20% de oxigênio que a gente inspirou, que a gente puxou, 5% ficou aonde? Ficou no nosso corpo, ficou no nosso sangue, para ser distribuído no nosso corpo, tá? E 15% a gente soltou novamente, voltou pro ar novamente. Até que nós não somos tão vilões, né? Que um pouquinho do oxigênio que a gente puxa, a gente ainda devolve novamente, tá? Agora, aqui nós somos vilões, olha. O gás carbônico, quando a gente inspira só 0,04% de gás carbônico. Porém, quando a gente solta o ar, olha o tanto de gás carbônico que a gente está produzindo. 3,6%. Ah, mas como que a gente libera esse gás? Da onde que a gente está soltando? Nas nossas células, tá? Porque conforme as nossas células vão trabalhando, vão realizando seus processos, tá? Porque as nossas células são vivas, tá? Então, as nossas células, elas vão realizando seus processos diariamente, a todo momento. Então, as excretas que a gente fala, né, que a gente até ainda vai ver, as excretas, que são os restos, né, produzidos pelo metabolismo das nossas células, uma dessas excretas é o gás carbônico. Então, onde que nós vamos eliminar esse gás carbônico? Através da nossa respiração. Quando a gente solta o ar que a gente está respirando, tá bom? Então, olha, se por um lado a gente inspira só 0,04% de gás carbônico, do outro lado a gente está soltando 3,6% na nossa respiração. Nós podemos dizer que nós estamos colaborando com o aquecimento global. Mentira. Tô brincando. Não, o gás carbônico, a nossa própria respiração realmente é um dos contribuintes aí pro aumento do efeito estufa. Isso não é brincadeira não, tá? Realmente quanto mais pessoas aí, habitantes no planeta, realmente isso representa realmente um aumento aí da concentração de gás carbônico na atmosfera, tá? E quanto mais gás carbônico na atmosfera, maior os efeitos aí do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Mas isso não é assunto para agora, tá? Isso é coisa que a gente já viu, não é assunto para nós agora, tá? Bom, então aqui as trocas gasosas. Para terminar, a gente vai ver rapidinho algumas das doenças, né? Alguns problemas aí do sistema respiratório, tá? As principais doenças do sistema respiratório estão relacionadas principalmente com agentes, né? Agentes contaminantes, tá? Que a gente se contamina principalmente via ar, né? Lógico, tá? Mas também tem outros meios de propagação, tá? Através de compartilhamento de utensílios, tá? Você usar, por exemplo, mesmo talher, tá? O contato físico também, tá bom? Pode acontecer. Mas os principais meios de contágio, né, das doenças do sistema respiratório realmente é através do ar e são principalmente causados aí por vírus, bactérias, tá? E outros micro-organismos, tá? Nós temos aqui algumas das doenças que foram colocadas, olha, a gripe, o resfriado, a bronquite, a asma, a pneumonia e a tuberculose pulmonar. Gripe, resfriado, vocês estão cansados de conhecer, né? Principalmente nesses últimos dias aí, tá se falando muito, né? Sobre essas doenças, né? Porque tá se fazendo muita comparação, né?
da Covid-19, com os sintomas, né, da Covid-19 com uma gripe, com um resfriado. Gripe é causada por um micro-organismo, resfriado é causado por outro, tá? Gripe é causada geralmente por vírus do tipo influenza. Resfriados são causados por vírus por tipo rinovírus, então são doenças diferentes, tá? Tanto que os sintomas são diferentes, sintomas da gripe são um pouco mais fortes, tá? Já os sintomas do resfriado são mais leves, tá bom? A bronquite é uma inflamação dos brônquios, tá? Aquela entradinha, lembra que eu mostrei para vocês? A entradinha dos pulmões, os brônquios, quando fica inflamada, tá? Quando inflama, é a bronquite, tá? Então, a inflamação dos brônquios é a bronquite. E isso causa, assim, dificuldade na respiração, tá? Então, a pessoa tem muita dificuldade para respirar quando tem bronquite. Bronquite, ela pode ser causada tanto por alguma infecção respiratória, né? Uma pessoa pode ter tido alguma infecção causada por vírus, bactéria, que pode ter levado a uma bronquite, né? Pode ser causada também por uma irritação provocada por fumaça, ou por fumo, ou por alergia também, tá? Sintomas de bronquite tosse, né? Geralmente com catarro, tá? E chiado no peito. A asma também é uma inflamação, mas é uma inflamação mais interna, né? no pulmão. É a inflamação já dos bronquíolos, daqueles raminhos menorzinhos, tá? Então, a inflamação nos bronquíolos também vai causar dificuldade na respiração da pessoa, certo? A asma, ela já causa na pessoa, assim, uma dificuldade respiratória maior, ela causa, assim, uma sensação de aperto no peito, tá? Uma sensação de falta de ar mesmo, tá? Ela causa chiado no peito também. E a asma, ela pode ser desencadeada por vários motivos, até mesmo motivos emocionais, tá? Até fatores emocionais podem desencadear vir causar uma asma, tá? Mas geralmente são produtos que levam aí a pessoa a vir a desenvolver asma. A asma também é uma doença que envolve questão genética também, tá? Tem muito fator genético também na asma, tá bom? Bom, a pneumonia. A pneumonia já é um pouquinho mais conhecida, né? Porque a pneumonia já é mais causada por micro-organismos, né? A pneumonia é causada pela infecção de micro-organismos, tá? Que pode ser tanto vírus, bactéria, protozoário, fungo, tá? Então, pneumonia, ela é a inflamação dos alvéolos, tá? Lá daqueles saquinhos onde acontece a troca gasosa, tá? Então, a pneumonia, ela é muito grave justamente porque ela acontece lá onde ocorrem as trocas gasosas, tá? Então, a pneumonia, gente, ela pode ser causada tanto por vírus, fungo, protozoário ou por bactéria. Geralmente, a pneumonia causada por bactéria costuma ser mais grave, tá? Que é a pneumonia bacteriana, né? Causada pelo pneumococo, Streptococcus pneumoniae, tá? Essa pneumonia bacteriana, ela costuma ser um pouco mais grave. Porém, ela tem vacina, tá? Então, geralmente tem a vacina na rede pública, tá? Então, faz parte do calendário de vacinação, tal. Os sintomas, né, da pneumonia, geralmente, começa com febre, né? Febre muito alta, dor torácica, né, no peito ou nas costas, a tosse muito forte, tá? Falta de ar também, certo? Então, a pneumonia é uma doença bastante grave. E para terminar, a tuberculose pulmonar, né, que é causada pelo bacilo de Koch, que é uma bactéria, a Mycobacterium tuberculosis.
A tuberculose pulmonar também é uma doença que pode ser prevenida, né? Tem a vacina, né, contra a tuberculose. Aliás, é uma das primeiras vacinas que a criança toma assim que nasce, tá? É a famosa BCG, tá? Mas é uma doença extremamente grave, tá? Mas que felizmente, assim, os casos de tuberculose pulmonar são bem controlados, né? Infelizmente, a gente tem alguns casos de tuberculose que fogem um pouco do controle, principalmente em ambientes, assim, com pouca higiene, né? Por exemplo, em penitenciárias, né? Onde tem muita aglomeração, né? Das pessoas, os presidiários, né? Eles ficam muito aglomerados, com falta de higiene, né? E tal, então... nesse tipo de ambiente, o meio de transmissão é muito fácil, tá? E nem sempre eles têm, assim, a vacina, né? Então, nesse tipo de ambiente é muito fácil acontecer casos, né, dessa doença, mas, felizmente, já na maior parte das regiões é uma doença que, felizmente, é bem controlada, tá bom? Bom, com isso a gente encerra, então... o conteúdo dessa semana, tá bom? Que é o sistema respiratório, certo? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Um beijão, um abraço para todos.